A guerra prova a irracionalidade humana. Esta foi a conclusão a que chegou o brasileiro Alisson Vitali quando viu de perto os horrores do conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Alisson é gerente de eventos esportivos e trabalha com projetos sociais rodando o mundo. Ele conta que não tinha nenhuma relação com a Ucrânia e nem com a Rússia. Mas quando viu as imagens pela TV daquelas famílias desnorteadas, abandonando suas casas às pressas, fugindo da guerra que estava começando, não teve dúvida. Pegou o avião e foi para a Polônia, país vizinho da Ucrânia. De Varsóvia, ele fez a travessia a pé. Daí em diante, se engajou na difícil tarefa de retirada de refugiados. Ele conta que o que viu em solo ucraniano não tem nada a ver com imagens forjadas, como quis fazer parecer o governo russo. Inclusive, as imagens que ilustram esta reportagem foram feitas por ele próprio. Alisson, o que você viu lá que destoa completamente da narrativa de que algumas imagens lá teriam sido forjadas, né, para fazer uma propaganda negativa da Ucrânia contra a Rússia? Infelizmente, eu queria dar uma outra informação, mas infelizmente as imagens não são forjadas, né? É, Nós estivemos em Bucha, Irpin, Kiev, cidades foram brutalmente atacadas pelo exército russo e realmente eu pude constatar com os meus próprios olhos toda a crueldade da guerra, né? Então a gente, infelizmente, constatou a realidade e a crueldade da guerra. Não vi nada de diferente do que realmente foi vinculado pela TV e meios de comunicação. Óbvio que há cidades que não foram atacadas e que há uma vida próxima do normal, as pessoas tentam, de alguma forma, viver uma vida quase que paralela às cidades guerreadas, atacadas, né, pelo exército russo, mas, infelizmente, não é mentira, não são imagens forjadas. Agora, Alisson, me fala uma coisa, né? Você acabou se envolvendo lá com os refugiados, né? E acabou fazendo o transporte de dezenas, né? Quase centenas deles, né? Para deixar a Ucrânia. Como é que foi esse processo? Como eu posso dizer, o nosso trabalho, a gente entrava na Ucrânia quase que diariamente com mantimentos, levávamos comida, roupas, remédios e saíamos com refugiados. Então, a gente esteve em contato com eles quase que diariamente e o que a gente viu realmente é, foi uma cena de assim muita tristeza, justamente por não saberem o que esperava por eles lá fora. E, obviamente, que os nossos resgates aconteciam basicamente eram de mulheres, idosos ou crianças. Os homens em idade de combate ficavam na Ucrânia. Portanto, era uma relação assim muito estranha de você conseguir resgatar alguém, de conseguir levar alguém para um lado seguro, ao mesmo tempo que essa família deixava os seus entes queridos em combate, o que era uma relação muito complexa para a gente, principalmente para eles, né? De deixarem filhos, sobrinhos, maridos. Agora, Alisson, me fala uma coisa. Você deve ter ouvido, claro, né? Alguns relatos dramáticos, né? Dessas pessoas, tanto das que saíram do país, como as que ficaram também, né? Sim, tivemos muita situação de famílias realmente que não tinham nenhum tipo de suporte na saída da Ucrânia. Já são mais de 6 milhões de refugiados, então eu imagino que a grande maioria deles não tem nenhum suporte. Então, realmente, a gente viu de tudo, né? A gente teve que fazer resgate de pessoas, de idosos, de cadeirantes, de pessoas acamadas, o que é muito difícil. Então, a situação, assim, óbvio que um jovem saindo uma situação dessa, ele sofre muito menos do que essas pessoas em necessidades especiais. A gente viu, assim, muita coisa que realmente choca e tentava separar um pouco o nosso emocional para a gente conseguir executar o trabalho, caso contrário, a gente também somos humanos, né? A gente não consegue atuar. Então, ter que separar e entender que o nosso trabalho era importante e prosseguir, mas o dia a dia era muito doloroso para a gente. E a gente tentava nos resguardar, mas os momentos de solidão ali sozinhos no quarto, ou antes de dormir, ou mesmo no carro, é que o peso desses momentos com os refugiados batia. O Alisson, e cidades, né? Completamente devastadas, né? Destruídas, né? Cidades completamente devastadas. O maior exemplo é
Bucha, que foi a cidade que infelizmente ficou conhecida mundialmente quando na saída dos soldados russos eles destruíram a cidade completamente é, e mataram civis, 400 civis foram encontrados nas ruas de Bucha. E naquele dia, eu fui um dia após a saída dos russos. Então, toda aquela cena nós presenciamos e eu tinha o celular acoplado no carro, a gente estava filmando, né, as imagens da cidade. É uma cidade grande, por mais que não pareça, na foto que ficou mundialmente famosa, é uma cidade grande, lembra mais ou menos Uberlândia, no tamanho e estrutura. E foram 1h30 conduzindo o carro pela cidade, 1h30 de destruição e carnificina que nós presenciamos. Realmente é uma cena muito forte, muito pesada. Cidade completamente destruída. Alisson, ao ponto de você ter sofrido aí aquele esgotamento, né, profissional, que é o tal do burnout, né? Você acabou até saindo, está nos Estados Unidos agora, né? Isso, isso. Então, dos Estados Unidos. Eu realmente, depois do 45º dia, eu já não conseguia mais operar, não conseguia mais estar em solo ucraniano. Eu fui ao Brasil e eu sou gestor esportivo, né? Eu trabalho utilizando o esporte como ferramenta de educação. Então, quando eu fui ao Brasil, eu sentei com algumas empresas, uma delas, a Layback, que me deu total suporte para seguir com o trabalho utilizando o esporte, que é o que eu faço. E foi uma maneira que eu encontrei de continuar ajudando, mas de uma maneira mais leve, né, utilizando o esporte para ressocializar essas pessoas, reintegrá-las à sociedade. Então, a gente conseguiu, com o suporte dessa empresa, levar skates para a Ucrânia, levei skates para Bucha, onde há alguns dias antes desse projeto eu tinha visto destruição e morte pela cidade. Eu estava lá presenteando e tinham adolescentes andando de skate pelas mesmas ruas onde um dia eu tinha passado por tanques russos, né? Então foi uma mudança muito grande, mas a gente continua lá ajudando. Alisson, então até a próxima. Eu quero conversar com você mais vezes, né? Quem sabe da próxima vez com um assunto mais leve, né? Quem sabe você lá pelas ruas de Kiev, lá, praticando skate lá com os adolescentes daquele país. Espero que sim, foi um prazer falar com vocês, estou à disposição e na próxima vez espero que eu esteja já andando de skate com esses adolescentes na Ucrânia. Muito obrigado pela oportunidade.